Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Lioncast. Aqui nós discutimos a estratégia e a rota para você que é estudante ou recém-formado do mercado ambiental, entrar no mercado de licenciamento ambiental e pegar o seu primeiro trabalho em 4 meses ou menos. Eu sou o Vinícius. Eu sou o Lion. E no nosso Lioncast de hoje a gente vai debater, conversar, aprofundar e falar sobre os maiores obstáculos do mercado ambiental. E como vencê-los, né? Como vencê-los. Aqui também a gente está ao vivo pelo Instagram. O legal do Instagram é que quem tiver ao vivo aí com a gente vai poder fazer perguntas. Então o pessoal que estiver aí no nosso Instagram, manda pergunta para a gente poder responder ao longo dessa live. E o tema de hoje para ressaltar os maiores obstáculos do mercado ambiental, como superá-los, né? A gente vai entender muita coisa aqui que aconteceu com o Lion, como foi que ele conseguiu vencer isso, passar, e se tiver alguma pergunta aí, manda bala para a gente poder ajudar vocês cada vez mais. Beleza? Show. Tá todo mundo gravando. E ó, galera do Instagram, manda aviãozinho, tá bom? Se todo mundo aí mandar um aviãozinho para 3 amigos, vai ser top pra gente duplicar e triplicar aqui a nossa mensagem, ok? E agora, com relacionado a esse tema, os maiores obstáculos, eu queria que você debatesse um pouco como foi a sua entrada no mercado e qual foi os primeiros obstáculos mais duros que você viu que você começou a enfrentar no seu, Show, cara. no seu dia a dia. Cara, de longe eu acho que o maior obstáculo que impede, né? Não que impede em si, mas que dificulta, vamos dizer assim, a entrada de profissionais recém-formados ou até estudantes de final de curso no mercado ambiental, é a falta de clareza. Então nós temos a primeira palavra-chave do Lioncast de hoje: falta de clareza. Então é o seguinte, o que eu quero dizer com falta de clareza? Falta de saber o que vai fazer, o passo a passo. O que eu faço primeiro? Pronto, acabei de me formar. O que eu faço primeiro? Ou então eu estou me preparando para a formatura. Eu estou no último semestre, faltam 2 semestres para terminar meu curso. O que é que eu vou fazer realmente? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ficar só esperando o diploma a chegar? Eu tenho que ficar esperando alguém responder um e-mail meu de um currículo? Eu tenho que ficar esperando um concurso aparecer, né, do IBAMA ou de algum órgão ambiental que eu possa fazer? Ou então eu vou fazer um mestrado, vou me especializar em alguma área? Então essa falta de clareza, na minha opinião, é o maior obstáculo que todo profissional recém-formado, estudante, enfrenta nesse primeiro ponto aí, nessa ponte entre a faculdade e o mercado ambiental. E essa falta de clareza muitas vezes é pela quantidade de informações que a gente vê na faculdade, que muitas vezes a gente não consegue trazer isso para o mundo real, para a prática, né? A gente sabe que a gente tem uma overdose de informações na faculdade, muitos conteúdos, muitas cadeiras, muitas disciplinas, e muitas vezes a gente não sabe bem como usá-las ao nosso favor, no sentido de da gente conseguir entrar no mercado, captar clientes, por exemplo, captar trabalhos, vamos dizer assim, faturar nesse mercado e conquistar a nossa independência financeira, começar a andar com as nossas próprias pernas. Então, o maior obstáculo que eu acho é essa falta de clareza. Eu enfrentei isso no início da minha carreira, e hoje eu estava fazendo uma mentoria com um aluno da comunidade LPC Ambiental, onde ele é Jocinei, tá? Ele foi um dos primeiros alunos da comunidade e ele passou muito tempo sem se dedicar ao método, ele assistiu às aulas, se preparou, estudou aquilo ali, mas eu sempre falo o seguinte: não é só você entrar para a comunidade LPC Ambiental que os contratos vão aparecer de forma mágica na sua frente, que você vai acordar no outro dia e os empreendedores vão estar te ligando. Não é uma fórmula mágica, não é assim que funciona. Você tem que colocar em prática, tem que se dedicar. E também eu sempre falo para os alunos que cada um tem seu tempo. Por exemplo, nessa última turma que a gente abriu, na primeira semana que um dos alunos entrou, ele já pegou seu primeiro trabalho. Então ele entrou, na mesma semana ele já fez o exercício, já deu uma olhada nas aulas, já colocou em prática e já conseguiu captar seu primeiro cliente. E teve alunos que já estão há algum certo tempo, que
que decidiram executar no seu próprio tempo e conseguiram chegar no resultado também. Então cada um tem o seu time. Mas quando eu cito a mentoria de hoje, é que na mentoria de hoje vocês vão ter acesso a essa mentoria também. É a mentoria número 10. Aí vocês já gravam aí, quando tiver no ar vocês já vão saber. Olha, foi essa mentoria que o Lion falou lá no Lioncast, para vocês saberem. E aí ele me falou o seguinte, ele me falou qual era a dificuldade que ele estava tendo. Ele me disse que entrou na turma há um certo tempo e só no ano de 2021 foi que ele realmente decidiu que entrava no mercado ambiental. Ele disse, olha, eu entrei há um certo tempo, só que só nesse ano eu decidi que eu realmente vou entrar, vou meter a cara no mercado e vou fazer acontecer. E ele disse que nesse período ele estava se preparando para entrar. E aí quando ele estava me falando as dificuldades dele, foi interessante, porque ele veio falando toda a trajetória dele, desde janeiro, nós estamos em março agora, tá? No mês de gravação, hoje é dia 5 de março de 2021. E ele falou que desde janeiro de 2021 está focando nisso. E ele veio falando como ele estava entrando no mercado. Então ele falou que fez lá o mapeamento dos potenciais clientes. Ele falou que viu uma oportunidade no licenciamento ambiental num tipo específico de empreendimento, que era oficina de funilaria e pintura. No município dele licenciava. Aí ele falou que foi no órgão ambiental, pegou o checklist e a dificuldade que ele estava era no checklist. Cara, eu achei isso tão impressionante, porque esse mesmo aluno, ele não tinha ideia de como chegar até onde ele chegou nessa mentoria. Porque, olha, de onde ele estava até agora, ele já mapeou seus potenciais clientes, já identificou demandas ambientais, já começou a prospectar e já está com perspectiva de fechar vários contratos com vários lava-jatos. De janeiro de 2021 a março de 2021, que ele decidiu aplicar o método da comunidade LPCA ambiental. Então, você imagina só, se todos os profissionais recém-formados ou estudantes de final de curso tivessem acesso a um passo a passo, que dissesse o seguinte, ó, primeiro você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, você vai pegar a checklist, você vai analisar as demandas, você vai fazer o mapeamento dessa forma. Será que a gente teria tantos bons profissionais existindo da área ambiental? Então, para resumir essa primeira parte do Lioncast, é por isso que eu sempre falo que a maior dificuldade, o maior obstáculo é sempre a falta de clareza e a falta de um passo a passo. Se você tem um passo a passo, você consegue vencer esse maior obstáculo de entrar no mercado ambiental. Total. Deixa eu tirar uma dúvida, porque eu acho que também está relacionado a essa falta de clareza. Você é engenheiro ambiental, tudo bem, mas existem outros profissionais do meio ambiente que não fazem nem ideia que podem trabalhar com licenciamento ambiental. Então a minha pergunta seria, quem de fato pode trabalhar com licenciamento ambiental? Show de bola, cara. Olha, eu sempre defendo que o licenciamento ambiental é a área do mercado ambiental que mais oferece oportunidades para profissionais recém-formados e estudantes do final de curso da área ambiental. E quando eu falo isso, eu não falo isso porque eu acho, porque eu li isso em algum local. Eu falo isso porque há 7 anos eu trabalho nessa área, tá? Então eu falo isso com uma certa propriedade de quem está dentro e também de quem já treinou centenas de profissionais para entrar no mercado de licenciamento ambiental. Primeiro ponto, o licenciamento ambiental é uma área específica do mercado ambiental. Existem inúmeras, tá? Então é importante a gente definir isso aí, o licenciamento como uma das áreas dentro do mercado ambiental. Tá? E quando eu falo que é a área que mais oferece oportunidade, existem vários motivos que eu defendo isso. E um desses motivos é porque é uma área extremamente multidisciplinar. Ou seja, o licenciamento ambiental ele não exclui alguns profissionais ambientais e inclui outros. Pelo contrário, o licenciamento ambiental ele inclui vários profissionais de várias áreas. Para eu fazer um licenciamento ambiental, por exemplo, de uma indústria, eu não faço sozinho como engenheiro ambiental, não faço. Eu preciso de outros profissionais para poder entregar tudo que o órgão ambiental exige para se fazer aquele licenciamento. Então essa é uma das grandes vantagens do licenciamento ambiental, porque não importa se você é biólogo, se você é geógrafo, se você é engenheiro ambiental, engenheiro de minas, se você, enfim, tem sua área ambiental, você certamente vai ter oportunidade de atuar no licenciamento ambiental. E dito tudo isso, Vinícius, foi muito bom você tocar nesse assunto,
porque aí você me dá a oportunidade de falar uma coisa extremamente importante também, que é o seguinte: nunca se limite ao seu diploma. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso o seguinte, ó. Eu vou dar um exemplo para deixar isso mais claro. Hoje, no meu trabalho de licenciamento ambiental, na minha empresa de consultoria ambiental especializada em licenciamento, que não precisa ter uma empresa para trabalhar com isso, mas só para contextualizar, mais de 70% do meu faturamento é com mineração. Ou seja, mais de 70% do meu faturamento no licenciamento ambiental é atuando em empreendimentos de mineração. Isso não é uma regra, tá? Depende de cada região, depende das oportunidades que cada região oferece, tá? No meu caso aqui, a mineração é muito forte na minha região, tá bom? E é o seguinte, eu sou engenheiro ambiental. Se eu fosse me limitar somente àquilo que eu posso assinar, que eu posso fazer, eu não iria trabalhar nem metade do que eu trabalho com mineração hoje. Porque a mineração, ela é muito mais, vamos dizer assim, a área de atuação de um geólogo, de um engenheiro de minas, do que de um engenheiro ambiental. Claro que o engenheiro ambiental tem sua participação, mas o geólogo, o engenheiro de minas tem muito mais atribuição dentro da mineração. Porém, eu entendi que essa área é uma área que tem grandes oportunidades na minha região e eu sei aprender coisas novas. Eu sei como aprender coisas novas. Então, eu não me limitei ao meu diploma e isso me fez abraçar inúmeras oportunidades dentro da mineração. E quando eu conto essa história para você, eu estou contando para você entender bem o que eu quero dizer com não se limitar ao seu diploma. Se você, por exemplo, é biólogo, por que você não pode atuar na mineração? Porque você não pode assinar um projeto de mineração? E é por isso que existem as parcerias com geólogos, com engenheiros de minas. É claro que você pode atuar na mineração. Se você é engenheiro químico, será que você não pode atuar no licenciamento, por exemplo, de um loteamento? Por que não? Se você sabe aprender como trabalhar com fazer aquele tipo de trabalho de licenciamento, você faz as parcerias. Então, galera, não se limite ao seu diploma. Isso é uma das grandes vantagens do licenciamento. Ele inclui profissionais de várias áreas e todos juntos conseguem fazer um trabalho eficiente no licenciamento ambiental. Todos juntos conseguem crescer juntos no mercado de licenciamento ambiental, em parceria, fortalece o mercado e você conquista ainda mais oportunidades dentro desse mercado que é extremamente rico, tá, galera? Top, show de bola. Galera do Instagram, que quiser fazer alguma pergunta relacionada a esse tema, alguma dificuldade que vocês possam estar tendo agora e quer a nossa ajuda para tentar resolver isso, manda aí pra gente saber. Beleza? Fechou? Show de bola. Eu separei algumas perguntas aqui para a gente entender alguns desafios relacionados em algumas áreas dentro desse trabalho de licenciamento. A gente sabe que envolve muita coisa como política, órgão, empresas, até aspecto familiar, não familiar, quais são os desafios que você vê que o mercado enfrenta. Então vamos começar com política. Quais as relações que podem prejudicar, quais são as visões que você tem que possam ser melhoradas dentro desse aspecto? Show de bola. Seguinte, ó, é interessante falar sobre isso, porque muitas vezes eu já ouvi muitos profissionais recém-formados falando que para entrar no mercado, eles têm medo de entrar no mercado porque, enfim, tem que ter os contatos na política, tem que ter umas amizades nos órgãos para poder os trabalhos fluírem. Isso é um grande mito, porque se dependesse disso, eu acho que eu não teria nenhum trabalho de licenciamento ambiental feito, porque durante a minha carreira eu não me dediquei a construir nenhum tipo de amizade dentro dos órgãos com o intuito de me favorecer em trabalho de licenciamento, porque isso é absolutamente desnecessário, cara, absolutamente desnecessário. A gente tem aí posições políticas, muitas vezes a gente fica até desestimulado, por exemplo, com o que o nosso governo vê sobre o meio ambiente, quais são as medidas que estão sendo tomadas. A gente vê aí o que aconteceu com a questão dos desmatamentos, né? E a gente às vezes fica desestimulado com algumas falas que a gente viu nos jornais por aí. Mas outra coisa que eu quero falar sobre isso é que o seguinte, inclusive eu falei também sobre isso no último livecast, quando a gente pega um trabalho para fazer, galera, somos nós e aquela missão que a gente está pegando ali, aquele trabalho. A gente não tem qualquer influência
de opinião de ministro de meio ambiente, nem de presidente da república, nem de governador do estado. Somos nós fazendo o trabalho que tem que ser feito, tá? O que tem que ser feito? Aquele PGRS. Como é que tem que ser feito aquele PGRS? Tem um termo de referência, tem um passo a passo, tem o que a gente precisa fazer ali. Então, cabe a nós fazermos um bom trabalho ou não. Independente da opinião do presidente, independente da opinião do ministro do meio ambiente. Mas quer dizer que a opinião deles não influencia no licenciamento ambiental do nosso país? Claro que influencia, cara. Mas quando eu falo em trabalho prático, você tá ali fazendo um trabalho, não vai influenciar, porque quando o trabalho chega na minha mão, sou eu e o trabalho. Então, eu tenho a consciência de que eu preciso apresentar um trabalho eficiente. Eu tenho consciência da minha missão como profissional ambiental, da minha missão como profissional que atua no licenciamento ambiental, que é de fazer um trabalho eficiente, um trabalho que atenda às exigências, um trabalho que realmente traga mais sustentabilidade para os empreendimentos. Então, independente do que falam, do que acham e do que consideram importante sobre a parte ambiental, no que se refere à política, aos governadores, a quem comanda essa parte política, eu sei do meu trabalho. Então, quando você também estiver pegando seus trabalhos, você vai ver que isso não vai estar influenciando no seu dia a dia como profissional. Beleza? Então, muitas vezes a gente desestimula, mas deixa isso de lado, porque no final das contas vai ser você o responsável pelos trabalhos que você vai fazer, independente do que o governador, o presidente, o ministro do meio ambiente vai falar, tá bom? Outra coisa, esse pessoal vive saindo e entrando, né? Sai um dia tá outro dia sai. Então, galera, uma coisa importante, nunca vai deixar de existir trabalho, a necessidade de um licenciamento ambiental, nunca. Por mais que, por exemplo, queiram simplificar, queiram enfraquecer, é importante a gente dizer que desburocratizar é diferente de enfraquecer. Isso é uma discussão bem interessante, tá? Se alguém quiser falar sobre isso também nesse Lioncast, vai ser uma história longa, tá bom? Desburocratizar é diferente de enfraquecer, mas por mais que tenham um interesse, às vezes, de até enfraquecer o processo de licenciamento ambiental, nunca vai deixar de existir, e os empreendedores nunca vão deixar de precisar de profissionais que atuam nessa área para poder ter as licenças das atividades deles, tá, galera? Perfeito, ok. Sobre política, vamos falar sobre os órgãos. Quais são os desafios que você acha que o mercado ambiental tem com relação aos órgãos que trabalham com o mercado ambiental, né? IBAMA, SEMAR, SEMAJU, etc e tal. E quais são os pontos de melhoria que você acha que poderia ter? Muito bom, cara. A gente tem enfrentado um desafio nos órgãos, que é um desafio que, pela quantidade de vezes que eu já conversei com profissionais de outras áreas, até técnicos de outros órgãos ambientais de outros estados, com meus alunos, que eu tenho alunos de todo o Brasil, com profissionais de todo o Brasil também, eu vi que é um problema em comum, que é o seguinte: muitas vezes os órgãos ambientais não estão com pessoas capacitadas o suficiente do ponto de vista técnico, de orientação, para saber orientar de forma correta os empreendedores, orientar de forma correta os profissionais que atuam no mercado ambiental. Eu já cansei de ver muitas vezes aqui no órgão ambiental do meu estado, um empreendedor indo buscar informações no órgão e sair mais confuso do que entrou. Isso acontece. E isso é um reflexo. Eu não quero aqui falar que os profissionais que atuam no órgão não são capacitados, que é culpa deles. Eu não acho que seja culpa dos profissionais que estão lá no órgão. Eu acho que isso é culpa dos gestores que não capacitam os profissionais, cara. Porque se para nós que somos da área ambiental, quando a gente fala de licenciamento na prática, é um assunto complicado, às vezes você está com seu diploma lá no bolso e você não sabe fazer um licenciamento, porque ninguém lhe ensinou na faculdade. Imagina uma pessoa que é contratada para ser, por exemplo, um recepcionista de um órgão ambiental, alguém que recebe os processos, alguém que protocola os processos, alguém que recebe os empreendedores para dar alguma orientação. Então, é uma dificuldade, é um desafio que eu vejo que é comum no Brasil, tá? Pessoas capacitadas dentro dos órgãos, um programa de capacitação de servidores, porque isso impacta totalmente no licenciamento ambiental. Muitos empreendedores não licenciam suas atividades porque eles nem sabem que precisam ou não desse trabalho. Não existe a gente não vê com muita frequência
um trabalho de educação ambiental voltado para isso nas empresas. Aí nós, profissionais, às vezes temos que conversar, temos que ver uma forma de repassar essa informação para os empreendedores, mas, ao meu ver, isso deveria ser um dever do Estado. Repassar essas informações, uma política de educação ambiental dentro das empresas, mostrar as vantagens do licenciamento. Quantas vezes eu já conversei com um empreendedor e o empreendedor disse que nunca buscou o licenciamento porque a burocracia é muito grande, porque é muito difícil, porque é muito caro, porque os impostos são muito altos. Então, isso é um dos motivos que fazem muitos empreendedores trabalharem de forma ilegal. Se a gente tivesse uma política que procurasse reverter essa situação através de um trabalho de educação dentro das empresas, um trabalho de mostrar as vantagens dentro das empresas do licenciamento, talvez isso fosse diminuir, não é verdade? Então eu acho que isso é um obstáculo dentro dos órgãos ambientais, um dos obstáculos dentro dos órgãos ambientais que nós profissionais enfrentamos. Um outro obstáculo muitas vezes é com relação à transparência das informações quando a gente dá entrada, faz uma solicitação de uma licença, por exemplo. Quando a gente faz um protocolo de uma licença, o processo fica em análise, então o técnico vai analisar e muitas vezes essas informações relacionadas à análise ficam muito obscuras dentro do órgão. Quando eu falo obscura, eu quero dizer que que você não tem tanto acesso a isso. E isso às vezes dificulta o trabalho de licenciamento, né? Eu não sei, aqui no meu estado a gente evoluiu muito com relação a isso, mas eu vi que em alguns outros estados a situação é complicada. Muitas vezes a gente liga para o órgão ambiental e o telefone toca, ninguém atende. Muitas vezes a gente manda um e-mail para o órgão ambiental e o e-mail não é respondido. Teve um caso aqui, uns 15 dias atrás, que eu mandei um e-mail para o meu órgão ambiental e depois de 8 dias tive a resposta pedindo para mandar um e-mail para outro e-mail. Então isso dificulta o trabalho do profissional muitas vezes. Agora, isso não impede a gente de fazer o trabalho, tá? É bom a gente entender o que é desafio. Desafio estão aí para a gente enfrentar e vencer, tá, galera? Então eu tô falando aqui, apontando alguns pontos de melhoria, alguns desafios que a gente enfrenta dentro do mercado ambiental nos órgãos. Então esses são alguns deles, mas a gente tem órgãos ambientais que já evoluíram muito nesse sentido. O próprio órgão aqui do estado do Ceará, eu acredito que teve uma evolução enorme nos últimos meses. A gente tem mais transparência, os processos são mais rápidos, tem mais acesso às informações. Então isso é algo que vem crescendo e vem evoluindo, e a tendência é que isso melhore a cada dia nos órgãos em todo o país. Show! E muita coisa que você falou aí já linka com o próximo campo, que seria empresas, né? Quais são os pontos maléficos e benéficos dentro do mercado ambiental quando você fala sobre empresas? Empresas que contratam? Empresas que necessitam, empresas que contratam. Então, já falei até um ponto deles. Muitas vezes eles não sabem que precisam, né? A gente tem uma frequência muito grande de licenciamento quando a atividade já está operando. Quando, na verdade, algumas atividades, principalmente aquela de médio porte, indo para o grande porte, deveria ter sido um processo de licenciamento desde a etapa prévia, desde antes deles instalarem a infraestrutura deles, para poder seguir o trâmite normal de um licenciamento ambiental. Muitas vezes o cara instala, faz tudo, já está operando e aí surge a necessidade de um licenciamento. E isso acontece não só por isso, mas muitas vezes é pela falta de entendimento de um processo de licenciamento ambiental, de saber que precisa, de saber como funciona, de saber quem procurar. Então, se tivesse uma política de transparência maior, de divulgação, se tivesse um trabalho dos órgãos dentro das empresas, informando, ao invés de só, por exemplo, o técnico só vai para a empresa se for para fiscalizar. Se os técnicos fossem para as empresas para orientar também, nós teríamos aí um outro cenário, provavelmente. Talvez o mercado ambiental, as oportunidades fossem ainda mais claras, uma vez que os empreendimentos iam ter mais consciência de que precisam, de que é melhor, de que não é tão complicado assim, de que não é tão caro assim, entendeu? De que não é tão burocrático assim, talvez. E aí a gente teria mais oportunidades para os profissionais que estão entrando nesse mercado. Agora, repetindo, isso é um obstáculo que pode ser vencido. Já que o Estado não é tão efetivo
fazendo esse trabalho, nós profissionais podemos ser. E hoje em dia isso é muito fácil, nós temos celular, nós temos redes sociais, temos internet, a gente pode educar nas nossas redes sociais, a gente pode apertar um botão e enviar um vídeo educativo como esse para centenas e centenas de empreendedores verem a necessidade, verem que precisam, veem que é melhor ter uma licença do que não ter uma licença, veem que é preciso ter um acompanhamento, né? É melhor ter um acompanhamento, é bem mais caro não ter um acompanhamento de um profissional do que, é bem mais caro você não ter do que você ter, porque o que você paga por um profissional tá acompanhando ali, você tá deixando de pagar multas, você tá deixando de ter prejuízo na sua empresa. Então hoje a gente pode cumprir esse papel, a gente pode entrar nessa função também, e isso faz a gente abraçar as oportunidades, faz a gente ampliar a nossa mensagem e captar clientes, captar a oportunidade de atuar no mercado ambiental. Então, mais uma vez, um obstáculo que pode ser vencido, tá? Total, tô anotando tudo aqui. E a gente tem um desafio bem atual aí, né? Que tá perseguindo muita gente, causando muitos danos a muitos negócios, mas eu queria entender se isso de fato está afetando, se tá tendo se é um obstáculo forte e real, que é a pandemia. Não tem como não passar por esse assunto sem falar nada. Qual é a sua visão com relação a isso, já que você está dentro tanto do campo de batalha nesse exato momento quanto em outros? Cara, isso é interessante porque a pandemia, a gente pode dizer que ela estourou, pelo menos eu senti ela estourando mesmo assim, em março de 2020, foi quando realmente ela estourou, que as coisas começaram a fechar, que teve mesmo a necessidade legal de um isolamento, né? As pessoas ficaram em casa, as empresas fecharam. Até março de 2020 era só especulação, a gente estava meio na expectativa de que não ia ser tanto assim. E aí, no meu mercado, eu não sabia o que ia acontecer, sinceramente. Eu não sabia, porque é uma coisa nova, né? A gente nunca, pelo menos eu não me lembro de ter passado, acho que desde quando eu nasci até hoje foi a primeira vez que isso aconteceu nessa proporção. Então não tinha nem como a gente prever o que poderia acontecer. Só que qual foi a nossa experiência? Para nossa surpresa, não foi, o Vinícius também participou disso, né? Para nossa surpresa, os nossos negócios no licenciamento ambiental, fazendo trabalho de licenciamento ambiental, nem pararam nem diminuíram, pelo contrário, fizeram foi aumentar. Por quê? Porque a gente teve o seguinte: a paralisação, o isolamento, o fechamento das empresas não foi com todas as empresas, todos os negócios. Os empreendimentos essenciais, que foram titulados assim, continuaram. E adivinha só, 90% dos empreendimentos essenciais precisam de trabalho de licenciamento ambiental. Então a gente teve extração mineral operando, a gente teve indústrias, claro que teve uma diminuição muito grande na produção, tiveram que botar alguns funcionários para casa, mas não parou. Então teve indústria, teve extração mineral, teve serviço de saúde que não pararam, pelo contrário, fizeram foi crescer. A quantidade de empresas no ramo de saúde que cresceu nessa pandemia, pesquisa aí, você vai ver que é enorme, e essas empresas precisam de licenciamento ambiental. O ramo da construção civil, o ramo imobiliário, foi outro ramo que cresceu durante essa pandemia. Você pode pesquisar também, você vai ver isso. E esse ramo eu acho interessante falar do ramo de construção civil, porque ele é como se fosse um sinalizador de outros mercados, ele puxa outros mercados. Porque se a construção civil aumenta, a venda de materiais de construção aumenta, então as mineradoras crescem também, tá? E isso acaba crescendo em cadeia com outros tipos de mercado de logística, mercado de transporte de materiais. O pessoal ficou mais em casa, então algumas empresas que trabalham, por exemplo, com gás de cozinha, fazendo essa distribuição, tiveram um aumento de demanda muito grande, que o pessoal consumiu mais, teve que comprar mais. E adivinha só, um dos mercados que precisam de licenciamento ambiental é o mercado de transporte daqueles gases de cozinha, aqueles botijões convencionais, e aqueles depósitos, postos de combustível. É outro empreendimento que não parou, né? Que teve uma paralisação, teve uma diminuição, mas não parou 100%, que é uma atividade essencial.
até para os veículos transportarem medicação, álcool, alimentos, que é o essencial, precisavam estar abastecendo. Então os postos mantiveram suas atividades de forma bem mais disciplinar, claro, reduzindo a carga horária de trabalho, mas não pararam. E tudo isso precisa de um trabalho de licenciamento ambiental contínuo, de acompanhamento. Então quem acompanha nossas redes sociais, por exemplo, não teve um só dia que a gente não deixou de mostrar vídeos no campo, a gente mostrou, olha, mesmo na pandemia, tá aqui a gente fazendo trabalhos. E melhor ainda, os nossos alunos da comunidade que entraram durante a pandemia tiveram resultados, conseguiram fechar seus primeiros contratos. Se você der uma olhada no meu perfil do Instagram, você vai ver várias histórias de alunos que mesmo na pandemia conseguiram fechar seus primeiros contratos, e foram contratos bons, contratos de R$8 mil, de R$10 mil, em poucos meses, aplicando um método, um passo a passo, que é o que a gente falou desde o início desse Lioncast. Clareza, passo a passo. Então, nem a pandemia foi o suficiente para a gente ter problemas no nosso mercado de licenciamento ambiental. Claro que eu não estou falando aqui que a pandemia não impactou a economia do nosso país. Isso é óbvio. Mas o que eu estou falando aqui é que mesmo na pandemia, as oportunidades de licenciamento ambiental continuaram e cresceram, não só para mim, mas para os alunos da comunidade LPCA ambiental e para os profissionais que atuam nesse mercado, que estão lá prospectando, que estão ativos no mercado de licenciamento ambiental. Então, qual foi a conclusão? Que o mercado de licenciamento ambiental, além de todos os benefícios que a gente falou até aqui, é uma área anti-pandemia também. É uma área que mesmo na pandemia cresce, é uma área que mesmo na pandemia tem oportunidades. E os próprios órgãos ambientais, isso serviu também de ponto positivo, porque eles começaram a se adaptar com uma nova realidade. As empresas começaram a se adaptar a uma nova realidade, onde as coisas se resolvem por videoconferência, onde os processos de licenciamento ambiental são requeridos de forma online, pelo seu computador. Então isso, querendo ou não, desburocratizou o licenciamento ambiental. E só lembrando, desburocratizar não é enfraquecer, desburocratizar é tornar mais eficiente, tornar o processo mais eficiente. Então a pandemia, sem falar das coisas horríveis que aconteceram na pandemia, claro que a gente não pode descartar isso, mas há sempre um lado positivo, e um dos lados positivos foi esse, que a gente conseguiu ter um processo mais, uma desburocratização do licenciamento, e também as oportunidades não pararam. As empresas se adaptaram, os órgãos ambientais se adaptaram, e a gente está conseguindo crescer nosso negócio mesmo nessa época de incerteza, né, de pandemia. Perfeito. E no âmbito da faculdade, o que você acha que é ruim para o mercado ambiental? O que você acha que é bom? Quais são as melhorias que você vê? Quais os pontos que enfim, dentro do mercado? Com relação à faculdade, eu não entendi muito bem a pergunta, Vinícius. Vamos lá, a gente vem falando quais são os maiores desafios relacionados a política, órgãos ambientais, empresas, pandemia e faculdade. Então, quais os pontos bons e ruins para o mercado ambiental da faculdade? Vou te dar um exemplo. Você fala muito e prega muito que a faculdade não dá prática para que os alunos saiam. Entendi. Okay. Entendi. Então, quais são os desafios, né, que a gente enfrenta no mercado ambiental com relação à faculdade? Show de bola. Exatamente. Então é o seguinte, o que eu acho? Voltando ao primeiro ponto aqui desse Lioncast, o maior obstáculo que a gente enfrenta é a falta de clareza. E essa falta de clareza é uma herança de um conteúdo que a gente, na minha opinião, tem profissionais que acham que não, mas na minha opinião a faculdade deveria dar minimamente essa clareza para o profissional que sai da faculdade. Eu já vi profissionais falando que o papel da faculdade não é esse. Mas se o papel da faculdade não é esse, eu não entendo então qual seria o papel da faculdade se não preparar aquele profissional para o mercado. Tá? Essa é a minha opinião. Claro que eu não estou aqui botando culpa nos professores. Muita gente eu falo isso, você está culpando os professores. Claro que não, velho. Claro que não estou falando isso, tá? Agora, o sistema educacional brasileiro teria, na minha opinião, que preparar os alunos para o mercado. Até porque, se um aluno sai da faculdade, entra no mercado, gera emprego, gera renda, paga imposto, o país cresce com isso. Alguns anos atrás, eu não me lembro qual foi o ano, teve uma discussão aí sobre
cobrar mensalidade nas faculdades federais. E um dos argumentos que as pessoas que defendiam isso falavam é que estava tendo muito prejuízo nas faculdades, não estava tendo um retorno. Então, vamos lá, quer dizer que a solução é cobrar dos alunos? Cobrar dos alunos que passam no vestibular e entram numa faculdade federal, por exemplo? Ou será que a solução seria torná-los mais capazes de entrarem no mercado e dar esse retorno para o país, para o seu estado, para a sua cidade? Essa é a discussão que eu trago. Então, falta de clareza, na minha opinião, é uma falha não dos professores, mas do sistema educacional brasileiro que tem essa falha. É isso que eu trago. Muitas vezes os professores acham que eu estou criticando eles, mas não é isso, galera, não é isso. E vocês que estão aqui, eu espero que vocês entendam o que eu estou falando. Todo mundo aqui já passou por isso, todo mundo que está aqui passou pela faculdade, independente de qual seja a faculdade, sentiu isso na pele. A gente está falando aqui de um sistema de educação e não dos professores A, B ou C, tá? Então, se tivesse essa visão de preparar o aluno para o mercado, não só para uma via, que é mestrado, concurso, professor, ou mestrado, concurso do IBAMA. Se não tivesse só essa via, se fosse apresentado outras possibilidades, talvez a gente teria um retorno maior desses profissionais. E aí a gente não precisaria estar discutindo a possibilidade de cobrar dinheiro dos alunos da faculdade federal para poder estudar. Beleza? Então é isso que eu trago. Qual é a maior dificuldade na faculdade? Falta de clareza. O aluno sair, passar 5 anos, muitas vezes pagando a faculdade, e sair sem saber nem para onde é que vai. Entendeu? Então, esse é para mim o maior obstáculo dentro da faculdade. Perfeito! E agora chegando à nossa pergunta final do nosso Lioncast, eu quero que você fale qual é a definição de obstáculo para você e quais as considerações finais que você deixa para os jovens e recém-formados, né, e estudantes que estão entrando nessa caminhada de entrar no mercado ambiental. Quais são as guias que você deixa para ele e qual o significado da palavra obstáculo para você? Obstáculo para mim, cara, é uma barreira que está no seu caminho, que foi feita para ser derrubada, que foi feita para ser vencida. Se não pode ser vencida, se você não pode, não existe a possibilidade de você quebrar essa barreira, então não é um obstáculo. É algo que você tem que mudar a sua rota, tá? Então, se você está num caminho, seguindo uma trajetória, e tem uma barreira ali, então, se aquilo é um obstáculo, você pode vencer aquele obstáculo com as ferramentas necessárias, sabendo como quebrar aquilo ali. Tem até uma frase interessante que eu já vi, eu não sei se eu vou lembrar muito bem agora, mas fala o seguinte: com as pedras que eu achei no caminho, eu juntei e construí o meu castelo. É mais ou menos essa a ideia de obstáculo que eu tenho. É você ver uma barreira, reconhecer que aquilo ali é um obstáculo e reconhecer que você pode vencê-lo. Por quê? Porque tiveram outras pessoas que conseguiram atingir aquilo ali seguindo o mesmo caminho que você está seguindo agora. Então, se elas conseguiram, você também consegue. Então, o obstáculo para mim é isso, tá? Algo que pode ser vencido e que te deixa mais forte, te deixa mais capacitado a vencer os próximos que vão vir pela frente. Porque você nunca vai deixar de ter obstáculo na sua vida. Por mais experiente que você seja, eu tenho 7 anos nesse mercado, eu não considero que seja um tempo longo, um tempo enorme, mas hoje eu tenho meus obstáculos diferentes dos obstáculos que eu tinha há 7 anos atrás, mas ainda tenho obstáculos. E a gente vence esses obstáculos no dia a dia, porque a gente sabe que é possível vencê-los, beleza? Então, o obstáculo para mim é isso. E o que eu deixo para vocês que estão aqui acompanhando é o seguinte: nunca ache que para você não é possível ter seu negócio, ter seu trabalho, entrar no mercado, conseguir ter independência financeira sem depender de um concurso, sem depender que alguém te contrate, carteira assinada. Existem outros caminhos, existem outras possibilidades. E nunca ache que não é para você. Agora, o que você precisa é pensar: o que eu tenho que ter para alcançar esses resultados? O que eu tenho que ter? É um caminho? Eu vou buscar esse caminho. Com quem? Com alguém que já passou e que de preferência já ensinou outras pessoas a passarem também. Então eu vou olhar e vou conseguir esse caminho que vai me fazer chegar nesses resultados. Então é isso que eu deixo aí pra galera.
Show de bola, anotei tudo aqui, ó. Tá tudo anotado, as perguntas e as respostas. Então é isso, galera. Foi um prazer imenso a gente estar debatendo esse assunto hoje. Acho que é um assunto legal de apresentar não só o lado bom da coisa, mas os lados ruins também, para vocês terem clareza de fato do que vai ser enfrentado no caminho de vocês. Então, nós chegamos ao fim do nosso Lioncast de hoje. O tema foi os maiores obstáculos. Se você estiver assistindo isso pelo YouTube, curte, comenta e compartilha aqui embaixo. Se inscreve no nosso canal e segue o Instagram que vai estar aparecendo aqui na tela para você. Se você estiver assistindo em outra plataforma de stream, como Spotify, iTunes, Deezer, também segue aí o nosso Lioncast e divulga para a galera. A galera aqui do Instagram, a gente obrigado pela presença de vocês, e a gente vai colocar uma caixinha de pergunta nos stories para vocês colocarem sugestões de tema para o próximo Lioncast. Então toda sexta-feira a gente vai estar fazendo ao vivo também no Instagram para vocês perguntarem ao vivo, beleza? Então valeu, Paulo Vitor, mais uma vez aqui com a gente, quebrando tudo, e hoje tá um calor desgramado. Teve um probleminha no ar-condicionado hoje, mas a gente não deixou de gravar essa parada pra vocês. Demais. Obrigado, até já e valeu! Valeu!